Olá, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje temos connosco o Dr. João Sequeira Alves, médico especialista em ginecologia e cirurgia minimamente invasiva no Hospital da Luz, e vem-nos falar sobre endometriose, apresentar-nos a endometriose, explicar o porquê, o que é, como, onde e quais é que são os fatores de risco que estão associados a esta patologia. Dr. Sequeira Alves, seja bem-vindo. Gostava então de começar por falar aqui um bocadinho consigo e tentar aqui desmistificar e compreender o que é então a endometriose. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na abertura do projeto e gosto muito da ideia. E passando diretamente ao tema, a endometriose é uma doença frequente, é uma doença que afeta 1 em cada 10 mulheres. É uma doença que está relacionada com o tecido endometrial, portanto o tecido do revestimento interno da cavidade do útero, que se encontra fora dessa zona, um tecido semelhante a esse, mas que se encontra fora dessa zona e que reage à parte inflamatória da hormonal dos ovários, ciclicamente com a menstruação, causando então caracteristicamente dores menstruais intensas e também por vezes estando associado à infertilidade. Portanto, essas são as principais, assim, resumidamente. Quando disse que se encontra fora, onde é que se encontra comumente estes tecidos? Pode acontecer quase em qualquer órgão, mas mais frequentemente temos a endometriose nos ovários. Aí temos a endometriose que afeta, que forma uma espécie de quisto, uma cápsula dentro do próprio ovário, chamado quistes de chocolate, e portanto aí formam uma cápsula de endometriose dentro do ovário. E também relativamente frequente a endometriose profunda ou retovaginal, que por vezes encontra-se atrás do útero. Tenho aqui até um modelo que tem a ver com a ideia de se encontrar, por exemplo, aqui temos o reto, aqui temos o útero, aqui temos a bexiga e podemos ter endometriose atrás do próprio útero, entre o útero e o reto. E portanto, aqui vai acabar por afetar, por exemplo, dores com as relações sexuais ou mesmo queixas intestinais. Portanto, não é normal ter dores nas relações sexuais? Não é normal ter dores nas relações sexuais. Pode não estar necessariamente associada à endometriose, mas especificamente as dores nas relações sexuais profundas, portanto que nós em termos médicos chamamos de dispareunia profunda, normalmente pode eventualmente estar associada à endometriose. E portanto esta é endometriose profunda, mas por vezes também temos endometriose mesmo a afetar a bexiga, que temos aqui em cima, por cima do útero, ou às vezes também no diafragma, em que temos mulheres com queixas cíclicas de dor quando da menstruação, com dor no ombro direito. Portanto temos vários casos. É necessário a mulher estar atenta a estes sintomas que parecem dispares e não terem nenhuma causalidade, mas que são importantes de serem apresentados e falados com o médico. Eu acho que acima de tudo é super importante as pessoas perceberem que o facto de terem dores cíclicas a quando da menstruação não devem encarar isso como normal se forem dores que incapacitam, ou seja, que prejudicam o dia-a-dia da pessoa. Classicamente temos pessoas que às vezes não conseguem sair de casa, o famoso saco de água quente, e outras queixas, portanto um inchaço abdominal intenso, e portanto todas essas queixas, se forem muito significativas e se afetarem a qualidade de vida da pessoa, merecem pelo menos uma consulta para despiste da endometriose. É especialmente importante se essas queixas forem ao mesmo tempo da menstruação. Portanto, aí é mais sugestivo de endometriose. Ok. Voltando aqui um bocadinho atrás, o termo endometriose foi abordado pela primeira vez há cerca de 100 anos. Portanto, a partir daí é que se começou efetivamente a estudar esta doença e a tentar compreendê-la. E, portanto, gostava de nos falasse aqui um bocadinho de quais é que são as teorias que tentam explicar o porquê. Porque é que nós temos, então, esta presença de tecidos do endométrio fora do endométrio? Não há uma única teoria que explique ainda a endometriose, daí também ser considerada ainda uma doença crónica que não tem uma única causa e portanto não tem cura. Portanto, agora a teoria mais aceita geralmente será multifatorial,
dentro da qual vamos incluir, apesar de tudo, a primeira teoria, que foi a teoria de Sampson, que tem a ver com menstruação retrógrada, ou seja, a passagem de células do endométrio através das trompas e que se aloja, por exemplo, atrás do útero, onde eu há pouco estava a mostrar. Há de certeza aqui um componente imunológico importante, porque grande parte das mulheres que terá menstruação retrógrada, nem todas terão realmente endometriose. Portanto, há de haver pessoas com maior suscetibilidade a que estes nódulos se implantem e que causem dor, e outras que não. E outras que terão menstruação retrógrada e poderão, entre aspas, ver-se livres destes implantes e não ter endometriose. Há um componente genético também importante, porque sabemos que existe uma associação de mãe para filha, ou dentro da mesma família entre irmãs, e portanto há um componente familiar também importante. Mas também podemos ter irmãs que uma tem e outra não, apesar desta predisposição genética. Sim, claramente. Não é, a predisposição genética não é assim tão significativa, felizmente não. Muitas vezes também temos mães que levam as filhas à consulta a pensar se a filha já tem endometriose, e felizmente a maior parte das situações a filha não tem endometriose. E isso já é um avanço, já é muito bom termos estas mães que têm esta preocupação, e é sinal que vocês, médicos especialistas em endometriose, a Associação Mulherende, estão a fazer um excelente trabalho na consciencialização. Gostava só de entrar aqui um bocadinho na questão do sistema imunitário, porque esta teoria não consegue explicar, ou não é tão consensual quando encontramos tecidos do endométrio no cérebro, por exemplo, portanto, muito distantes do útero. Há de facto uma relação do sistema imunitário, ou da resposta que o sistema imunitário dá. Há algum consenso relativamente à teoria do ovo e da galinha, se é o sistema imunitário que é frágil e, portanto, há o aparecimento e o surgimento de maior predisposição para esta doença, ou esta doença, por algum motivo, não permite que o sistema imunitário reconheça as células fora do tecido endométrio para as poder eliminar? Não, isso é um campo claramente de investigação, ou seja, ainda não há nenhum consenso de o que é que nasceu primeiro, ou seja, se é o próprio endometriose que estimula o sistema imunitário ou se é o sistema imunitário deficitário que permite que a endometriose apareça. Isso não existe ainda. Há muita investigação, sabemos claramente que o tecido endometrial é um tecido inflamatório, é um tecido que tem muita inflamação associada. Grande parte das novas terapêuticas que eu julgo que vão aparecer na endometriose estarão sempre associadas precisamente a imunomoduladores e, portanto, que tentem controlar a médio e longo prazo este tipo de inflamação associada à endometriose, mas para já ainda não existe nenhum consenso nessa área. Mas há alguns estudos, pelo menos daquilo que eu li, que tentam perceber a composição do endométrio de uma mulher com endometriose e se há de facto aqui alguma diferença ou alguma possibilidade de compreensão comparando o tipo de composição de um tecido endométrio com uma mulher com endometriose para um tecido de uma mulher que não tem endometriose. Há aqui alguma relação que possa dar pistas ao médico no processo, apesar de sabermos que são pistas mais evasivas e, portanto, podemos, através de outros processos não físicos, diagnosticar. Gostava de só tentar aqui perceber se o tecido endometrial tem o mesmo tipo de composição quando comparamos com uma mulher com endometriose. Não, o tecido é diferente, ou seja, por isso é que muitas vezes até há essa discussão, ou seja, que o endométrio que faz parte depois dos nódulos de endometriose que nós encontramos fora do útero não é semelhante a um endométrio normal. Ou seja, é um tecido que já tem características diferentes, sofreu alterações e, portanto, não tem as mesmas características que o endométrio normal dentro do útero. E, portanto, é um tecido que sofreu alterações, é um tecido que isto não é uma doença maligna, ou seja, não é cancro, esta é uma doença benigna, mas é um tecido que já sofreu alterações e por isso é que provavelmente tem este escape ao sistema imunitário, não é? Mas isso é interessante, eu acho que isso realmente, essa parte é que permitirá realmente estas novas terapêuticas de virem a ser, porque realmente o que está descrito é que o tecido antigamente nós dizíamos só é endométrio fora do útero, não é bem a verdade que seja um endométrio normal fora do útero, não é? É um endométrio já alterado, é um tecido endometrial alterado. Voltando então aqui à questão de conseguir perceber aqui a predisposição, existem alguns fatores de risco associados a esta doença aos quais as mulheres e as próprias famílias podem estar atentas. Quando falamos aqui destes fatores de risco, quais é que são os principais que nós podemos destacar
para partilhar? A parte familiar, que estávamos a falar há pouco, não é? Portanto, de haver já casos na família de endometriose, mas também outras situações, como por exemplo uma primeira idade da menstruação mais precoce, portanto uma primeira idade da menstruação mais precoce, haver uns fluxos mais intensos menstruais, haver uns fluxos mais intensos é significativo. Também há uma associação, teoricamente, a mulheres mais magras, ou seja, o índice de massa corporal mais baixo. Desporto durante a infância e a adolescência, desporto intensivo, federado, pode impactar aqui esta questão? Eu diria que teoricamente não, que eu conheça não, se calhar já leu há mais coisas do que eu. Pronto. Sim. Não é consensual. Mas existe alguma associação já descrita de desporto federado mesmo? Sim, desporto de alta competição na parte de infância e adolescência. Não... Às vezes é difícil de perceber o que é que nasceu primeiro, ou seja, não, esse é o problema dos estudos, ou seja, perceber um bocadinho também se é um fator de risco ou é uma associação, ou seja, porque uma das coisas que ajuda fortemente as mulheres com dor menstrual é realmente a atividade física. E portanto poderá haver, com o índice de massa corporal mais baixo também estará tem que ser guiada a atividade física. E essa atividade física, se calhar poderá haver mais predisposição também dessas mulheres também terem mais apetência eventualmente para fazer mais desporto. Portanto é difícil dizer ainda que existe assim, mas existe essas associações descritas. Agora não há assim ainda uma causa e efeito, ou seja, uma causa clara que leva a isso. Questões de alimentação, de tabaco, sedentarismo. Sim, isso sim, ou seja, está descrito também uma associação, tanto pelo menos mais dor, mais dor menstrual e menos qualidade de vida em pessoas que têm uma alimentação menos anti-inflamatória, portanto mais inflamatória, em que as pessoas comam mais carnes vermelhas, portanto as pessoas que comam mais produtos de fast food e esse tipo de coisas que terão maior tendência também a ter também endometriose. Aí, mais uma vez, às vezes pode ser difícil de perceber um bocadinho se isso é uma causa e efeito, isso é uma coisa que ainda está também por esclarecer completamente, ou se nós sabemos perfeitamente também em consulta que as pessoas que têm endometriose, se tiverem um acompanhamento nutricional, conseguem melhorar a qualidade de vida, principalmente das queixas de inchaço e algumas queixas intestinais, mesmo de cólicas e tudo, se fizerem uma alimentação mais anti-inflamatória. E, portanto, isso também pode ser um fator de confundimento, porque podemos estar a associar uma coisa que não seja uma causa de as pessoas virem a ter endometriose, mas o facto de as pessoas fazerem uma medicação anti-inflamatória vai reduzir-lhes as queixas. Portanto, pode ser aqui um confundimento. Pronto, eu acho que já abordámos aqui na generalidade os pontos que íamos falar e, portanto, vou partir aqui para uma parte final em que vou ser aqui um bocadinho mais emotiva para também partilhar aqui um bocadinho a sua experiência e o carinho que tem por estas mulheres e portanto vou só passar aqui a ler. Numa das entrevistas que deu disse: considero que é uma doença ainda desvalorizada por não só os médicos ainda não conhecerem a doença, mas também pelo facto das próprias doentes desvalorizarem as dores. Considero que ainda há muitas mulheres a desvalorizarem as dores menstruais, ou seja, dentro dos diagnósticos que faz ainda tem aqui um retardar do diagnóstico, porque a mulher já tinha sintomas, mas só quando tentou engravidar ou só quando ouviu falar da doença é que foi procurar ajuda? Sim, ou seja, há muita gente que, agora não tanto, mas ainda há muita gente que faz pílula até uma idade muito avançada. O facto de fazer pílula até uma idade mais avançada normalmente vai esconder um bocadinho os sintomas, ou seja, a maior parte das pessoas tem menos dores menstruais e a pílula, a verdade é que poderá estar a controlar uma endometriose pré-existente e, portanto, que as pessoas não conheçam até o momento em que param a pílula. E se a pessoa só parar a pílula por volta dos 30 anos para tentar engravidar, se calhar só nessa altura que terá mais queixas. Por outro lado, mesmo a nível familiar e mesmo a nível das amigas, que também é relevante, acaba por ser importante, porque essas conversas são importantes, porque a partir do momento em que há uma que tem eventualmente um diagnóstico de endometriose, dizem, então, mas se calhar também devias ir à consulta com o meu médico, no sentido, porque se tu também tens as mesmas queixas que eu e eu tenho endometriose, então até que ponto é que estas tuas queixas não poderão ser relevantes? Porque de forma geral, mesmo às vezes de mães para filhas, às vezes há um bocadinho aquela lógica, filha, tu tens dores, mas isto é normal, eu sempre tive dores da minha vida toda.
e portanto esse atraso do diagnóstico é significativo e é relevante. Vou só pegar aqui numa questão que vamos falar na próxima conversa com a doutora Filipa, mas eu acho importante porque existe aqui alguns erros de diagnóstico associados à síndrome do cólon irritável e, portanto, é necessário mesmo que a mulher se queixe e tenha um diagnóstico de síndrome do cólon irritável ou outro tipo de diagnósticos associados à parte mais de urologia, é necessário a mulher continuar atenta. Sim, eu acho que acima de tudo aquilo que estava logo a dizer quase na sua primeira pergunta é aquilo que eu mais prezo e que mais eu acho que talvez valha a pena lembrar que a endometriose existe e que pode ser endometriose, é se as queixas, mesmo que se as queixas são ao mesmo tempo da menstruação. Ou seja, não é demais dizer que se são queixas que pioram muito com a menstruação, então podem realmente estar associadas à endometriose. E depois há um overlap, ou seja, há aqui um momento em que as duas coisas se juntam um bocadinho. Há claramente mulheres com síndrome de cólon irritável que também têm endometriose e vice-versa, e portanto é preciso às vezes também ter um bocadinho essa atenção e pensar que pode existir também endometriose e até que ponto é que não poderá melhorar a qualidade de vida eventualmente se fizer uma pílula, se for esse o caso, ou que não vale a pena eventualmente fazer uma consulta de fertilidade se for o objetivo de engravidar. Portanto, ter essa atenção. Ok. Gostava só de fazer aqui uma pergunta que já lhe fiz em off, mas que acho que é importante pela resposta que me deu, acho que é importante partilhar neste episódio. Porquê é que se interessou por esta área? Eu acho que cirurgicamente é um desafio, eu gosto de desafios, não é? Mas pessoalmente, em termos emocionais, é super interessante a parte de nós podermos acompanhar as várias partes da vida da mulher. Isso parte um bocadinho da minha vida também como ginecologista, portanto não ser só uma coisa, acompanhamos ao longo da vida, não é? E isso é super interessante. Mexemos com a qualidade de vida das pessoas, sentimos que podemos fazer a diferença na dor, na qualidade de vida, na pessoa ter uma vida normal. Eu costumo dizer que um objetivo interessante é a mulher esquecer-se que tem endometriose. E portanto eu acho que isso é um objetivo a perseguir, mesmo que às vezes não possa não ser imediato ou não ser fácil, e que às vezes também envolva um acompanhamento multidisciplinar. Agora, depois há outra parte também da fertilidade, do trabalho de equipa também com colegas de fertilidade, do parto, do acompanhamento de tudo isso. Portanto é um acompanhamento muito global e com momentos também muito, muito bonitos e muito interessantes e que sentimos também que fazemos um bocadinho parte da vida da pessoa e que podemos fazer a diferença. Desafiando aqui um bocadinho, qual é que é o que lhe dá mais prazer, mais gosto? É conseguir controlar e trazer aqui um bocadinho de qualidade de vida à mãe, ou quando há o objetivo de conseguir ter um filho e de querer engravidar e há a questão da infertilidade associada, conseguir chegar a esse objetivo? Qual dos dois é que pesa mais na parte emocional? Na parte emocional, eu diria que o parto é um momento irrepetível, não é? Portanto, que é um momento super especial e super bonito. Portanto, o parto é um momento sempre que é um momento que faz parte da vida da pessoa e que nós sentimos um bocadinho que fazemos a diferença. No dia a dia, quando me mandam uma mensagem a dizer queria agradecer por tudo, não tenho dores, fico com o coração cheio, não é? Portanto, eu acho que isso também faz todo sentido e também é uma gratificação enorme da nossa parte. Portanto, eu, apesar de tudo, ponho as coisas mais ou menos na mesma balança, porque eu acho que cada pessoa tem o seu objetivo, nem toda a gente também tenta engravidar. Também há pessoas que, por simplesmente até por opção, podem não querer engravidar e portanto, eu acho que eu diria que me realizo das duas formas, apesar de tudo. Eu acho que são dois momentos muito especiais e que nós sentimos que fazemos a diferença na vida das pessoas. Tem um propósito. E essa parte é interessante. Vou um bocadinho mais longe e faço-lhe aqui uma pergunta que é, nem sempre consegue ter resultados. Quando falamos num processo em que não se conseguem controlar os sintomas e que temos que partir para uma cirurgia e que essa cirurgia implique a remoção de órgãos, ou quando tentamos engravidar e não conseguimos, como é que é feito aqui este processo de gestão de luto por parte de um médico, numa ótica de eu tentei, à luz do meu conhecimento eu não consegui ajudar? Como é que é feito o processo de luto e o processo de aceitação, claro? Eu diria que
o mais importante, e eu costumo dizer que a cirurgia começa na consulta, não é? Na conversa e na gestão de expectativas. Eu costumo dizer que, felizmente, temos casos de pessoas que ficam sem dor, mas que geralmente a dor reduz muito, mas continua lá. Ou seja, há uma moinha. E, portanto, essas expectativas e essa conversa, mesmo antes de uma eventual cirurgia, é super importante no sentido também de nós conseguirmos ter sucesso. Porque eu costumo dizer que o sucesso parte de um lado e do outro, ou seja, da nossa conversa e de nós conseguimos perceber o que é que a pessoa pretende e nós irmos ao encontro daquilo que a pessoa pretende e a pessoa conseguir perceber aquilo que eu consigo oferecer. E, portanto, se assim for, normalmente temos sucesso. Em casos realmente menos bem-sucedidos que existem, eu acho que aí parte de nós também não baixar os braços, de procurar respostas, de procurar alternativas. O tal acompanhamento multidisciplinar, às vezes com a nutrição, às vezes com a fisioterapia, é super interessante, ou mesmo a acupuntura, tudo mais, acho que é super interessante, desde que resulte, não vejo porque não. Em casos mais difíceis, temos que alargar a equipa multidisciplinar e tentar perceber um bocadinho se existem alternativas para que a pessoa se sinta bem e tenha uma boa qualidade de vida, porque esses casos normalmente são casos desafiadores e, portanto, aí temos que envolver outras especialidades. Eu diria que esse talvez seja o pedra-toque. Sim, e isso faz-me pensar aqui numa pergunta ou numa dúvida que eu tenho, que é, nós estamos a falar de uma doença em que o conhecimento é muito curto, o tempo de pesquisa é um tempo muito curto. Em termos de especialidade na parte de cirurgia minimamente invasiva, um dos objetivos é não só facilitar o trabalho do cirurgião, mas também tentar que o processo de cura, digamos assim, após a cirurgia, seja mais ténue, mais fácil na gestão por parte da própria paciente. Quando não encontra nenhuma solução, tem aqui uma perspectiva fixe de que a ciência é capaz de responder nos próximos anos, com novos tratamentos, novas ideias. A questão da robótica cada vez mais estar mais aprimorada para nós conseguirmos ter uma cirurgia mais simples para as duas partes, a recuperação também seja mais rápida e mais fácil. Qual é que é a expectativa que tem? Imagine colocar-se daqui a 10 anos. O que é que acha que nós vamos ter em termos de terapêuticas e em termos de tratamentos associados à endometriose que vêm facilitar todas as partes? Pois, eu diria que parte significativa vai passar pelas inovações medicamentosas, ou seja, nós temos algumas gerações novas de medicação hormonal que, simulando quase menopausa, mas com compensação, em que possa controlar de alguma forma alguns sintomas, mas ainda estamos longe da medicação que eu acho que vai aparecer nos próximos 10 anos e que em áreas como cancro de endométrio e outras têm avançado com uma rapidez mais fácil nessa área. Portanto, eu acho que claramente vamos avançar para medicamentos mais avançados de outras classes, como estávamos a falar de imunomoduladores e outro tipo de medicação que consiga controlar a doença a longo prazo sem ser preciso fazer cirurgia. A cirurgia em si eu acho que ainda continua muito uma arte, ou seja, pouco standardizada, porque a endometriose infelizmente é uma doença que distorce todos os órgãos e por isso acaba por ser um bocadinho difícil de ser uma coisa muito tipo receita. Não é uma coisa tipo receita, é uma coisa muito específica para cada caso, e cada caso normalmente é diferente do outro, e portanto isso é super importante também em termos da nossa curva de aprendizagem, porque significa que também temos que tentar perseguir um bocadinho aquilo que as doentes querem e adequar os nossos gestos cirúrgicos àquilo que a doente quer em cada momento momento da cirurgia. Ou seja, se calhar há doentes que, se não têm queixas intestinais, se calhar podemos tentar ao máximo não fazer, por exemplo, ressecções intestinais, mas se têm muitas queixas intestinais, então se calhar temos que ser eventualmente um pouco mais agressivos nessa área, de modo a não deixar doença nenhuma nessa área, e portanto tentar melhorar os nossos gestos cirúrgicos de modo a também irmos ao encontro daquilo que cada pessoa quer. Portanto, eu acho que o futuro passará, apesar de tudo, no meu entender, se calhar muito mais pela parte medicamentosa, e não ser só pílulas.
que é uma coisa que a maior parte das mulheres hoje em dia também já percebeu que também tem efeitos secundários e portanto que gostaria eventualmente de não fazer, mas que nós sabemos que é das poucas armas eficazes tanto no controle das dores como no controle da doença e portanto que ainda damos muitas. Eu costumo dizer que sou ginecologista, portanto se calhar vou-lhe sugerir aqui uma pílula, portanto é relativamente simples da nossa parte porque sabemos que podemos fazer a diferença na qualidade de vida da pessoa, mas também sabemos que existe às vezes uma diminuição da libido, existe às vezes uma secura vaginal e isto afeta a qualidade de vida das pessoas e as pessoas às vezes preferiam, e eu tenho doentes que preferem, olha, eu sei que posso correr o risco de agravamento da minha doença, mas se calhar preferia estar aqui um tempo sem pílula porque sinto melhor sem pílula. E parte também da nossa parte também é ouvir estas pessoas e tentar perceber e ir ao encontro destes desejos, não é? Um pouco isso. Para terminar, se tivesse que dar aqui um conselho ou se tivesse que dar aqui uma mensagem positiva, que tipo de mensagem é que deixava não só às mulheres, mas também à família e toda a comunidade que acaba por ter necessariamente que estar envolvida neste processo? Eu diria que é uma doença benigna. É uma doença benigna, portanto não é cancro. Nós temos que aprender também a controlar a doença e a melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja passando por cirurgia, seja passando por pílula, seja passando pela nutrição ou outras das terapêuticas complementares que já existem. Há pessoas capazes de fazer esse tipo de acompanhamento e isso existe. E eu acho que no futuro vai haver também mais tratamentos mais avançados. E eu acho que acima de tudo, eu acho que as pessoas vão conseguir, se tiverem um bom acompanhamento, acho que vão conseguir ter uma boa qualidade de vida e vão também conseguir os seus objetivos, seja conseguir engravidar, seja conseguir, eu acho que tudo é possível, sou um otimista e portanto eu acho que aí vale a pena também manter esse otimismo e reforçar esse otimismo. Depois, claro, cada caso é um caso, não é? Mas eu acho que temos que manter esse otimismo de uma forma geral, até porque ir procurando sempre alternativas. Até porque são mais os casos de sucesso do que claramente, de sucesso. Claramente, felizmente sim. Ok, por hoje é tudo. Obrigada, Dr. João, por estar disponível para partilhar aqui um bocadinho o seu conhecimento e desmistificar o que é a endometriose e a importância de nós criarmos aqui um elemento de mais literacia associado a esta doença. Vocês desse lado, espero que tenham gostado do episódio, partilhem-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e caso pretendam, subscrevam a nossa newsletter no site para estarem atentos e saberem em primeira mão quais é que são os próximos episódios. Caso pretendam, para que sim consigamos promover então a literacia associada aqui a esta doença, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, junto da comunidade, para que consigamos aqui criar uma boa bolha, uma bolha positiva de criação de literacia associada à doença. Encontramos-nos no próximo episódio.